O primeiro grande acordo da guerra no Oriente Médio, o Hamas libertou hoje pela manhã o primeiro grupo de reféns. No total, 24 pessoas foram libertadas, sendo 13 mulheres e crianças de Israel, além de 10 cidadãos tailandeses e um filipino. Além disso, as negociações paralelas com governos desses países foram determinantes. Autoridades de Israel disseram que os reféns estão em boas condições de saúde. Em troca, Israel colocou em vigor a trégua de 4 dias nos bombardeios na faixa de Gaza e libertou 39 palestinos que estavam presos no país desde antes do início da guerra. Em um pronunciamento, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que o retorno dos sequestrados é um avanço nos objetivos de seu país na guerra. Eu vou abrir aspas. Estamos comprometidos em alcançar todos os objetivos da guerra. Estamos comprometidos com o retorno de todos os nossos reféns. Eu fecho aspas. Para a gente abrir essa edição de Os Pingos nos Is, vamos conversar agora com a brasileira Michele Goldenfeld. Ela está há 27 anos em Israel, mora na cidade de Rishon LeZion, que fica no sul de Tel Aviv. Michele, seja muito bem-vinda. Obrigado pela gentileza em atender mais uma vez aqui a equipe da Jovem Pan News. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade mais uma vez, Daniel. Perfeito. Para começar, Michele, naturalmente essa é a notícia do dia, a libertação desses reféns que estavam com o Hamas e o início desse cessar-fogo após o acordo que foi fechado. Qual é o clima por aí após essa boa notícia? Nesse momento, o objetivo é o resgate dessas pessoas, trazê-los de volta para casa, igual aquela hashtag que foi amplamente proliferada nas redes sociais. A eliminação do Hamas ficará para um segundo momento? Primeiro que nada, foi um dia muito tenso, porque a princípio o cessar-fogo tinha que ter começado ontem, eles teriam que ter libertado já essa primeira leva ontem, e não foi feito porque parece que o Hamas e o Qatar não tinham ainda assinado o acordo, depois que na quarta-feira de noite foi feita uma conferência do Bibi Netanyahu com o Gantz e o ministro de Defesa, o Gallant, dizendo que eles iriam começar a libertar ontem. Então, hoje foi um dia muito tenso, em prévia de que ontem já não tinham sido liberados e a gente estava esperando isso com muita ansiedade. O país inteiro estava muito ansioso hoje em ver que realmente isso iria acontecer. Eu posso te dizer que eu, pessoalmente, assim, eu fiquei na frente da televisão a partir das 3:30 da tarde, quando mais ou menos começaram as primeiras movimentações para poder ver que isso ia acontecer, até o momento que a gente conseguiu realmente ver que eles estavam sendo passados, essas 13 pessoas da parte de Rafiah para dentro de Israel. Então, foi uma emoção muito grande para todo mundo. Infelizmente, a gente fica contente, por um lado, por ter essas famílias terem e poderem receber essas pessoas sequestradas depois de 49 dias. Inclusive, tem uma criança de 2 anos. E, por outro lado, a gente ainda fica muito apreensivo com as outras 211 pessoas que estão ainda na faixa de Gaza. Foram liberados também 11 pessoas que não estavam no acordo de Israel. 11 são, se eu não me engano, são 10 tailandeses e um filipino. É um acordo que o governo da Tailândia fez com o Irã. E, a princípio, estavam se falando que eles iriam para o Irã e do Irã iriam para a Tailândia, mas isso não aconteceu. Eles foram liberados todos juntos, todos já passaram para a parte israelense, já passaram por exames médicos, inclusive a gente conseguiu ver algumas fotos nos ônibus que eles entraram dentro de Israel, e, inclusive, a gente tem a foto dessa senhora Hannah, que há uns dias atrás tinha aparecido que ela estava na mão da Jihad Islami e eles tinham dito que ela tinha morrido. Então, para nós, é um alívio saber que ela está viva e que eles realmente só fizeram uma psicologia com todo mundo. E a gente reza para todo mundo voltar o mais rápido possível. Como você disse, a gente entra agora em 4 dias de cessar-fogo para realmente conseguir trazer a maior quantidade de reféns possíveis para cá. Eu sei que o governo autorizou
a devolução, digamos assim, de 300 palestinos ou de 300 árabes que têm tentativas de terem feito algum tipo de atentado dentro do Estado de Israel, para poder conseguir trazer de volta a maior quantidade de reféns. Michele Goldenfeld conversando ao vivo com a gente, ela que está há 27 anos em Israel. Vamos girar com os nossos comentaristas, Michele, perguntas para você. José Maria Trindade em Brasília. Zé, bem-vindo, boa noite. Situação complexa e tensa, né, Michele? Muito boa noite, Daniel, boa noite, Dantas, boa noite, Mota, e boa noite também ao Alan Gami, que está aqui hoje nos Pingos, muito bem-vindo. E boa noite a você que nos acompanha aqui nesse programa especial desta sexta-feira. Michele, não é uma unanimidade Israel, né, essa troca de prisioneiros, né? Como isso está sendo recebido pela população em geral? Você acha que houve mais apoio para Israel entrar nessa negociação ou contra esta negociação? Muitos defendiam que continuasse, né, a guerra e o bombardeio. Pois é, boa tarde para vocês, mais um prazer novamente falar com você. Eu acho assim, existe uma unanimidade dentro de Israel para trazer todos os reféns. Israel avisou que estamos num cessar-fogo, a guerra não terminou, o Hamas vai ser destruído independentemente de quanto tempo demorar. Essa é um propósito da guerra. Obviamente que o propósito da guerra é destruir o Hamas e trazer todos os reféns de volta para casa. É um dever moral que o governo tem perante essas pessoas, que elas foram tiradas das casas num dia de sábado, num dia de festividade, e independente se tem algumas pessoas que pensam diferente, que esses assassinos não tinham que ser libertados, eu acho que a maioria do povo de Israel tem a consciência de que esse é o preço que a gente precisa pagar para poder ter as pessoas, nossos entes queridos, nossos irmãos de volta dentro do país. Michele Goldenfeld, ela que está em Rishon LeZion, em Israel, conversando ao vivo com a gente. Ah, perfeito. Obrigado pela correção. Agora, Cláudio Dantas... É um pouco complicado mesmo. É verdade, é um pouco diferente, tá certo. Dantas, bem-vindo. Boa noite, sua pergunta. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos os meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. Michele, muito boa noite também. Nós vimos aí alguns integrantes do governo de Israel criticando um fato que me parece muito relevante nessas negociações. O de que não há prova de vida em relação aos mais de 180 outros reféns que estão em poder do Hamas. Eu não sei se nessas últimas horas surgiu essa informação, mas me parece que é uma informação importante, porque o Hamas, se ele não dá provas de vida, ele pode estar se utilizando dessa libertação para tentar usufruir o máximo, né, dessa negociação, liberando o máximo de integrantes do Hamas que estão presos em Israel. Qual é a sua opinião? Oi, Dantas, boa tarde. Eu acho assim, independente de ter ou não sinal de vida das outras pessoas, nós acreditamos que sim, eles estão vivos, porque essa negociação, esse primeiro acordo que foi feito e assinado tem eu acho que a mútua aceitação dos Estados Unidos e do Catar. Então, eles dão a mão a esse acordo. E o Hamas não pode, nesse momento, entre aspas, negar ao Catar e aos Estados Unidos esse acordo. Então, eu acredito muito também na inteligência israelense, e a gente conseguiu, nos últimos dias, com muitas provas de coisas que o Hamas fez em relação aos reféns. A gente conseguiu pegar muita informação quando entramos no hospital de Shifa, e a gente sabe que parte dos reféns estão também sendo levados no sul do país, em Rafiah, também tem um hospital, e eles estão sendo levados para lá. Então, acabei de ler, inclusive, que uma das sequestradas que foi libertada há algumas semanas atrás, ela contou que tem uma outra sequestrada
que foi sequestrada com ela, que ela é enfermeira e que ela cuidou de alguns dos reféns. Então, eu acredito que existem provas de vida da maioria dos reféns e a gente está indo atrás deles. A gente não vai deixar nenhum refém lá e a gente vai pagar, eu imagino que o governo israelense vai pagar o preço que for preciso para poder trazer todo mundo de volta para casa. Mais uma pergunta, agora Alan Gani, que está com a gente aqui no estúdio. Gani, seja bem-vindo, ótima noite a você. Sua pergunta, por gentileza. Boa noite, Caniato, boa noite a toda a audiência, principalmente a Michele. Michele, eu acredito que quanto mais demora essa guerra, pior, evidentemente, é para Israel, em termos de desgaste de vidas, em termos também econômicos. Na sua visão, até onde Israel está disposto a ir? Quer dizer, o cessar-fogo permanente, até quando? Até ter todos os reféns de volta? Israel não está disposto a ter cessar-fogo permanente, até, primeiro, que tem dois objetivos que sempre voltam à tona em qualquer entrevista aqui dentro da mídia israelense. A primeira é a volta dos reféns, obviamente, e a segunda é o desmoronamento do Hamas. A gente quer a destruição do Hamas de qualquer jeito. O Hamas não está fazendo unicamente mal a Israel, ele é um grupo terrorista que ele termina com as vidas dentro de Gaza. A gente houve várias entrevistas nos últimos dias aqui dentro de Israel de repórteres que entraram em Gaza e que conseguiram falar com asiáticos que estão ainda lá, obviamente sem mostrar o rosto, porque eles têm medo, mas que disseram que o Hamas terminou, que eles não querem o Hamas mais como líderes que comandam na parte de Gaza. Então, eu acredito que também o povo, depois do que aconteceu agora, eu acredito que o povo também entendeu que o Hamas não faz nada de bom para o povo. Eles destruíram todo o país. Então, Israel tem o apoio financeiro e moral do povo de Israel, mas tem também o apoio dos Estados Unidos. Então, eu acredito que Israel vai até o fim nessa guerra para conseguir realmente terminar com o governo do Hamas na faixa de Gaza e, obviamente, conseguir trazer todos os reféns de volta para casa. É isso, o início do cessar-fogo, a libertação do primeiro grupo de reféns. Provavelmente a gente pode considerar esse um marco, um novo capítulo na guerra. A gente abre e analisa aqui os principais ingredientes desses acontecimentos. Agora, é possível analisar e avaliar que a percepção da população em relação à gestão de Benjamin Netanyahu se mantém intacta ou houve algum tipo de mudança? Eu li alguns artigos em veículos, talvez, de tendência mais progressista, mas que questionavam a demora do governo de Israel ou de Benjamin Netanyahu no avanço dessas negociações. De maneira geral, a população israelense apoia de maneira absoluta Benjamin Netanyahu e sua gestão, ou já há questionamentos nesse sentido? Poderíamos ter negociado antes. Eu acho assim, a gestão do Benjamin Netanyahu, nesse momento, ninguém põe em questão porque estamos em guerra. Estamos evitando de entrar em política nesse momento. Existem já perguntas do dia depois, sim. As pessoas já sabem e existem várias enquetes de Ibope e aparentemente o Bibi não vai continuar como primeiro-ministro depois da guerra. Nesse momento, ninguém fala de política. Existem questionamentos em questões de como e por que demorou tanto essa negociação para trazer os reféns, mas eu acho que a gente também entende que é uma guerra e que a gente também tem parte dessa negociação demorou pelo fato de que a gente precisava conseguir fazer aquela coroa dentro de Gaza, né, da parte norte de Gaza, para também conseguir muita informação e para provar de que o Hamas não imaginou que Israel atacaria com tanta força e entraria onde ele entrou. Eu acho que
tem várias fotos que aconteceram nos últimos dias, que a gente conseguiu destruir vários pontos do governo do Hamas dentro de Gaza, na parte norte, inclusive entrando em alguns hospitais e provando de que o Hamas usa esses hospitais como escudo e que eles escondiam armamentos dentro desses lugares. E ontem, inclusive, eu sei, e saiu aqui, imagino que vocês devem ter escutado, que o diretor do hospital de Jifa estava indo para o sul do país e ele foi pego pelos soldados israelenses e trouxeram ele para cá para ser questionado porque ele violou a Carta de Geneva. Então, Bibi, eu acho, nesse momento, o país não questiona, estamos respeitando o momento que a gente está vivendo, que é a guerra, e em paralelo, essa negociação para poder receber o maior número de reféns, mas o dia depois da guerra, ninguém sabe ainda o que vai acontecer a nível político no país. Entrevista muito importante para nós entendermos esse novo momento da guerra. Mais um giro de perguntas. Zé Maria, você. Pois não. Olha, Michele, essa convivência dos israelenses com a guerra está demorando e geralmente as pessoas se adaptam a qualquer situação. Já há por aí uma cultura de guerra e já uma situação de adaptação total dos habitantes, o dia a dia com o encaminhamento da guerra? Eu acho que sim, infelizmente, mais que nada, não na parte sul e norte, né, mas assim, mais no centro do país existe uma tentativa de voltar à vida normal ainda estando em guerra. Eu posso te dizer o que acontece na minha família, na minha cidade. A gente mora um pouco a 25 minutos de Tel Aviv. Eu e o meu marido, a gente ainda continua trabalhando de casa, mas os meus filhos estão voltando dia a dia mais para a escola. A minha filha já voltou 4 dias essa semana que passou e o pequeno ainda continua 2 vezes, mas conforme as coisas acontecem, as autoridades autorizam as crianças a voltarem às escolas normalmente. Shoppings, lojas estão um pouco mais cheios do que estavam no começo da guerra. Existe já entre aspas, alguns restaurantes também voltando a funcionar, não até tarde como antes, mas existem restaurantes funcionando principalmente na área de Tel Aviv. Então as pessoas começaram, entre aspas, a voltar um pouco a respirar fora de casa. Mas obviamente que essas coisas são muito dinâmicas, né? Esses momentos são dinâmicos que tudo depende conforme se a gente nunca sabe quando eles vão atirar foguetes. Eu posso te dizer que, por exemplo, na minha cidade houve a gente não tinha foguetes durante 2, 3 dias e de repente a gente tinha. Então é uma coisa muito dinâmica e muito dilúvio que acontece. Mais uma pergunta, Cláudio Dantas. Michele, você acha que essa pausa de 4 dias pode enfraquecer essa contraofensiva de Israel? Pode enfraquecer o apoio internacional a essa contraofensiva? Eu acredito que não. Eu acho que o exército conseguiu até hoje, às 7 da manhã, que quando entrou o cessar-fogo, conseguiu vários objetivos, eles chegaram em vários objetivos, as tropas continuam dentro de Gaza, eles entendem o momento em que eles estão. A gente hoje de manhã, antes do cessar-fogo, inclusive, eu sei que foi bombardeado um túnel dentro do hospital de Jifa e destruída. Então, os soldados estão esperando terminar o cessar-fogo para continuar a contra-ataque. Eu sei que o governo americano continua dando apoio impressionante para o governo israelense. Eles dizem que é muito importante o que está acontecendo, a guerra, mas que paralelamente é importante dar esse cessar-fogo para poder entrar ajuda humanitária para todos os asiáticos que estão na parte sul do país, e é uma coisa que se enfatiza o tempo inteiro aqui também.
nas redes, né, nas entrevistas, e o governo diz que tudo que antes eles disseram, por exemplo, que não ia entrar gasolina e etc. dentro de Gaza, e que agora entra, mas entra tudo isso porque o governo de Israel entende a ajuda e o apoio que os Estados Unidos dá e continua dando sem perguntas para Israel. Alan Gani, sua vez. Michele, eu acompanho muito a imprensa independente dos Estados Unidos, li alguns articulistas também em jornais de Israel, e me parece que no passado Benjamin Netanyahu, em certo sentido, e eu vou tomar muito cuidado com o que eu vou falar aqui, ele apoiou o Hamas, ou pelo menos deixou o Hamas escalar porque era conveniente politicamente, porque seria contra a OLP. Também teve essa falha na segurança de Israel em relação ao ataque. Primeiro, né, você confirma essas informações? E segundo, como é que isso corre entre a população de Israel? Eu acho assim, eu vou te falar o que eu escuto, eu não sou política e eu não estou no exército, mas a gente sabe que o Bibi Netanyahu, não foi só o Bibi Netanyahu, mas que o governo israelense possibilitou o Hamas a receber dinheiro do Qatar durante muito tempo, tentando deixar ele, entre aspas, falando, a gente vai dar dinheiro, então eles vão deixar a gente quieto, eles não vão mexer com a gente. Então eles pensaram que na última operação que teve há 2 anos e meio ou 3 anos atrás, eles estavam destruídos, digamos assim, que eles não teriam possibilidade de levantar a cabeça e de se armar do jeito que eles se armaram, e infelizmente a gente viu que não era bem assim. Então eles conseguiram se rearmar e conseguiram reformar fazer todo o ataque que eles fizeram no dia 7. Em relação ao que os israelenses dizem, existem controvérsias, porque tem as pessoas de esquerda e de direita, mas hoje em dia, como eu sempre digo nas minhas entrevistas ultimamente, o povo está muito unido, ninguém vai contra o governo. Nesse momento, a gente entende que não é o momento de se falar em política e de erros. Os erros vão ser averiguados depois da guerra, e a gente sabe que quem tiver que sair, vai sair de uma forma ou de outra, e eu acho que o povo entende muito bem isso. E também os políticos sabem disso muito bem. Agora, eu queria aproveitar, você tem uma visão muito peculiar, importante, faz uma análise muito distinta dessa guerra e das muitas nuances que envolvem esse conflito. Particularmente, como você tem avaliado a cobertura da guerra por parte da imprensa internacional e como você, particularmente, recebe as críticas de lideranças internacionais, primeiros ministros, presidentes da República, também diretores e gestores de organismos internacionais que criticam muitas vezes as ofensivas de Israel e parecem que não reconhecem o direito do país em se defender? Eu muitas vezes me revolto, porque eu não vejo muita imprensa internacional. Eu vejo mais a imprensa israelense e o que eu vejo também nas redes sociais, porque eu estou em vários grupos que fazem propaganda pró-israelense nas redes, né? Então eu vejo isso e a gente vê, eu às vezes me pego a cabeça e eu falo, não acredito que eu estou vendo esse tipo de coisa, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, e posso te dizer em organizações como a ONU, e infelizmente também como eu vejo muitas coisas que acontecem no Brasil. Como brasileira, isso me revolta. Eu sei que o povo brasileiro não vê do jeito que o governo vê, mas isso me revolta muito, porque Israel é um país soberano, e a gente foi atacado por um grupo terrorista. O Hamas é um grupo terrorista. Eles não são um país, eles não são uma soberania.
Então, para mim, eles são um grupo terrorista e as pessoas que têm o mínimo de capacidade de entender a diferença entre um país soberano e um grupo terrorista entendem a necessidade e o direito de Israel de se defender e de entrar nessa guerra. Eu acredito que a maior prova disso é que os Estados Unidos da América estão, desde o primeiro momento, do nosso lado, apoiando em tudo que é necessário. Então, é a maior prova. E isso, por exemplo, me revolta que organizações como a ONU ou como organizações que defendem o Me Too deixam de existir ou deixam de defender quando se dizem respeito a crianças israelenses ou mulheres israelenses que foram estupradas e foram violadas e decapitadas, e falam que isso não existiu, ou como a rainha da Jordânia e outras pessoas tão importantes e tão influentes no mundo. Isso me deixa assim, não pode existir 2 pesos e 2 medidas, precisa ser feita e falada a verdade, e as pessoas precisam entender que Israel tem o direito de se defender, porque a gente foi atacado pelo Hamas. O Hamas é um grupo terrorista, não é um país, e eles precisam deixar de existir, porque você vê que nas últimas semanas como o antissemitismo tem crescido no mundo, e todas as passeatas pró-palestinas que aconteceram tanto nos Estados Unidos como na Europa e também no Brasil. E as pessoas muitas vezes não entendem, porque as pessoas veem uma propaganda falsa e acreditam naquilo que vê, não veem a história como é de verdade e não descem, né, até o bottom line, a última linha, para poder entender o que acontece. Tá certo. Eu quero chamar a atenção, inclusive, enquanto a Michele trazia sua percepção sobre o conflito, a gente tem apresentado, principalmente para as pessoas que nos acompanham pela televisão e pelas plataformas digitais, um vídeo divulgado há pouco, inclusive pelo grupo terrorista Hamas. Se a direção puder colocar em tela cheia esse vídeo, que é o vídeo da libertação dos primeiros reféns. Trata-se de um vídeo de 2 minutos que foi publicado, inclusive, em uma rede social, no Telegram, mostrando os reféns sendo transferidos de um veículo ou dos veículos do grupo terrorista para as vans da Cruz Vermelha, esse grupo de 24 pessoas, sendo 13 pessoas de Israel, inclusive essa senhora idosa que aparece agora na tela, que até fez um aceno, mas também alguns asiáticos. Esse vídeo também está sendo compartilhado aí em Israel, Michele? Sim, esse vídeo foi mostrado realmente quando aconteceu a troca, digamos assim, né, quando eles passaram do Hamas para a Cruz Vermelha, já fazem algumas horas. As pessoas já estão dentro de Israel, já estão em hospitais, inclusive acho que há uns 40 minutos atrás eu escutei os helicópteros que estavam vindo do sul do país com parte dos reféns libertados indo para um hospital no centro do país. Inclusive, tem um hospital aqui no centro do país que ele eles cuidam de crianças, é o melhor hospital infantil que tem, então essas crianças foram levadas para esse hospital junto com suas mães. Esse garotinho que foi libertado, ele se chama Oad, ele foi libertado junto com a mãe e com a avó, então elas também foram levadas até esse hospital. Essa senhora que está aparecendo agora é a mesma senhora que vocês devem ter visto em outros vídeos, que ela estava como carro de golfe no primeiro dia que ela foi arrancada dentro do seu kibbutz. Essas 13 pessoas são do mesmo kibbutz, que é o kibbutz de Nir Oz, e existem ainda mais de 60, eles eram mais de 70 sequestrados, existem ainda mais de 50 pessoas que estão para trás, e a gente já sabe que amanhã vai ter mais liberação, se eu não me engano, de mais 10 ou 13 pessoas, e a maioria são crianças, e eles estão libertando de um mesmo kibbutz, né, de uma mesma comunidade. Então amanhã só a gente vai saber quem são essas pessoas, porque aqui não falam os nomes até a família receberem os telefonemas e realmente houver uma verificação de que
comparte a lista que foi recebida um dia antes com as pessoas que foram liberadas, e depois que elas atravessam a fronteira, a gente sabe dos nomes. O que acontece é que, como esses vídeos foram liberados, as pessoas das comunidades reconhecem as pessoas e elas começam a dizer os nomes. Então, é um alívio para a gente realmente ver que existem todo esse número de pessoas que estão vivas, e a gente vai, se Deus quiser, conseguir trazer todo mundo para casa. Michele Goldenfeld conversando ao vivo com a gente. Os Pingos nos Is, trazendo as principais notícias e informações desse conflito no Oriente Médio, 49 dias de guerra, e agora estamos no período de cessar-fogo, 4 dias de trégua e a libertação do primeiro grupo de reféns. Olha, Michele, a gente quer agradecer demais a sua participação aqui, mais uma vez, na Jovem Pan News, no programa Os Pingos nos Is, e naturalmente, deixando sempre os microfones abertos para uma mensagem final, você que tem se comunicado muito bem e trazido as informações aí da sua região. Muito obrigado, por favor, sua mensagem final. Eu que agradeço vocês, Daniel, mais uma vez. Eu volto a dizer que estamos com os nossos corações sequestrados em Gaza, e eu peço, assim como o governo brasileiro conseguiu devolver os 34 brasileiros que estavam em Gaza, que o governo brasileiro possa interferir perante o Hamas e peça a libertação do Michel Nissenbaum, que é um brasileiro que está sequestrado em Gaza de 59 anos e é meu amigo, e que a gente não sabe o que está acontecendo com ele lá. Então, se o Lula se diz tão amigo do Hamas e ele consegue interferir, então que ele não deixe nenhum brasileiro para trás e realmente se envolva e traga o Michel de volta para a gente também. Tá certo. Queremos mais uma vez agradecer demais a sua gentileza em nos atender. Fique em segurança, boa sorte e até breve.